conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa da história, onde há poucos personagens, poucos locais, pois como a história é breve, não é possível incluir vários lugares e personagens diferentes. Com 2 personagens, é possível que realize e desenvolva um conto. Um dos 3 principais elementos para a realização de um conto é que contenha o narrador, os personagens e o enredo. A seguir, vamos ouvir o conto escrito pela aluna Samira Possiano. E vem o sol. Tinha acabado de se mudar para aquela cidade. Passaram o primeiro dia ajeitando tudo, mas no segundo dia o homem foi trabalhar, a mulher quis conhecer a vizinha. O menino, para não ficar só em casa, num espaço que nem se sentia à vontade, o acompanhou. Entrou na casa, atrás de sua mãe, sem esperança de ser feliz. Estava cheio de sombras, sem os companheiros, mas logo o verde de seus olhos suave, o gato envolveu em suas pernas, aproximou-se e a maciez de sua mão desceu e fez uma carícia. O menino experimentou de fininho uma alegria, como um sopro de vento no rosto. Já se sentia mesmo solitário. A nova companhia o avivava. De repente, ouviu um som. Vinha lá do fundo da casa. O som. O gato continuava em suas pernas, e na leveza de um pássaro, o menino se desprendeu da mãe. Ela nem percebeu, nem a dona da casa. Enfiou-se pelo corredor silencioso. Deteve-se por um instante. O ruído novamente atraiu o menino, a voz que nem sequer sabia o seu nome. Então chegou à porta do quarto e lá estava outro menino, que logo se virou ao dar pela sua presença. Mirando-se os olhos, o outro não lhe perguntou nem sequer o seu nome e nem de onde vinha. Disse apenas: quer brincar? Queria. O sol renasceu nele. Há tanto tempo precisava desse novo amigo. Fábula é uma composição narrativa em que os personagens são animais que apresentam características humanas, principalmente a fala. A fábula tem caráter educativo e, ao final, traz um ensinamento, fazendo analogia com o cotidiano. A mensagem educativa é chamada de moral da história. A seguir, vamos ouvir a fábula de autoria da aluna Isabel Evelyn. Os ratos e o queijo. Num dia chuvoso de inverno, 2 ratos que se chamavam Lupe e Toby caminhavam bastante famintos pelas ruas à procura de algo para comer. Depois de ter caminhado muito tempo sem encontrar nada, Lupe encontrou uma migalha de queijo e eles ficaram felizes. Porém, Lupe disse: Toby, é uma migalha de queijo pequena demais para nós 2. Estou faminto, não posso dividir. Resolveu então comer sozinho. Toby ficou muito triste e continuou com fome. Decidiram então continuar a caminhar à procura de mais comida, pois só um deles havia comido até então. Toby, que não tinha encontrado nada de comer ainda, se deparou com um grande pedaço de queijo diante de seus olhos. Perguntou ligeiramente Lupe: Amigo, você vai dividir comigo o seu queijo? Respondeu Toby com um grande pedaço de queijo. Aconselho-me a fazer o mesmo que fez comigo.
pois quando tinha queijo, não dividiu comigo. Mas irei fazer diferente e vou dividir contigo meu queijo. Moral da história: retribua o mal com bondade sempre. O texto dissertativo argumentativo é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, propostas de solução. É um texto em que não só expomos uma ideia, uma opinião ou uma tese, mas a defendemos de modo a fazer com que os leitores a aceitem. Assim, o texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir os outros de que determinada ideia está correta e acertada. Em seguida, ouviremos o texto escrito pela Isabel Evelyn, texto enviado para o desafio Nota 1000, onde a aluna obteve 920 pontos. A civilização não suprime a barbárie, aperfeiçoa. As palavras de Voltaire, pensador iluminista do século XVIII, permitem-nos refletir sobre os efeitos do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde dos brasileiros. Visto que esse tema deve ser abordado de forma mais organizada pela sociedade, para afetar, de certo modo, a saúde dos indivíduos e tendo em vista que esse fato ocorre pela falta de conscientização por parte da população e pelas propagandas enganosas de empresas do ramo alimentício. Em primeira análise, vale ressaltar que a falta de conscientização leva as pessoas a ingerir uma grande quantidade de alimentos ultraprocessados, deixando de lado a preocupação com o mal que estes causam à nossa saúde, além de possuir uma composição nutricional desbalanceada e favorecer o consumo excessivo de calorias. É inadmissível que em pleno século XXI inúmeras pessoas estejam prejudicando sua saúde por não haver uma maior conscientização sobre tal assunto. Outro sim, propagandas sobre determinados alimentos, na maioria das vezes, são falsas, levando as pessoas a acreditarem que estão consumindo um alimento saudável e rico em vitaminas, fibras e minerais, quando, na verdade, estão ingerindo alimentos perigosos e muitas vezes cancerígenos. Dessa forma, o alto consumo desses alimentos ocasiona diversos problemas de saúde. Segundo o portal de notícias G1, cresce a cada ano a busca por alimentos ultraprocessados. É inadmissível a quantidade de propagandas enganosas disseminadas nesse sentido. Em vista dos argumentos apresentados, é mister que o Estado tome providência para amenizar o quadro atual no que concerne à conscientização da população brasileira a respeito desse problema. Urge também que o Ministério da Saúde, em parceria com as mídias e profissionais capacitados, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas e palestras para que haja uma maior conscientização e sugerindo às pessoas o hábito de uma alimentação saudável. Somente assim será possível combater o excesso do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde dos brasileiros.